Imagine você estar lendo um livro narrado por alguém que já morreu. Estranho, não? Mas é exatamente isso que Machado de Assis faz em Memórias Póstumas de Brás Cubas, uma obra que mudou para sempre a literatura brasileira. Até hoje, nunca ninguém relatou seu próprio delírio de morte. Vou fazer isso agora. Você, espectador que já se remexe aí na poltrona, tenha calma. Logo, logo vamos entrar na história propriamente dita. Publicado em 1881, o romance inaugura o realismo no Brasil. Machado rompe com o romantismo, que idealizava personagens e situações, e introduz uma narrativa crítica, irônica e profundamente humana. O narrador é inusitado. Brás Cubas, já defunto, revisita sua vida com um humor ácido e sinceridade brutal. Ele revela as contradições da elite do século XIX, a vaidade, o egoísmo, a indiferença social e, ao mesmo tempo, nos faz refletir sobre a condição humana. Para além do conteúdo, a obra é inovadora em sua forma. Machado utiliza técnicas como a digressão, o narrador não confiável e a metanarrativa, estabelecendo diálogos diretos com o leitor e antecipando aspectos do romance psicológico e moderno. A importância de Memórias Póstumas é dupla, estética e social. Esteticamente, redefine a narrativa brasileira. Socialmente, oferece uma reflexão crítica sobre a sociedade, a moral e o comportamento humano, mantendo sua relevância mais de 140 anos depois. Memórias Póstumas de Brás Cubas não é apenas um romance sobre a vida de um homem após a morte. É uma obra que transcende o tempo, questiona valores, provoca reflexão sobre a sociedade e sobre nós mesmos. Machado de Assis nos mostra que a literatura pode ser muito mais do que entretenimento. Ela é crítica, análise social e estudo da condição humana. Ele nos convida a olhar o Brasil de ontem e de hoje, revelando que certas contradições sociais e humanas permanecem atuais. Por isso, conhecer Memórias Póstumas é entender não só a história de um personagem ou de uma sociedade, mas também compreender o papel da literatura como ferramenta de reflexão e transformação e diálogo com o leitor. Machado de Assis nos lembra que rir de nós mesmos e questionar nossas próprias ações é um passo fundamental para crescer individual e coletivamente. A ironia é uma das marcas mais fortes de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Ela aparece em diferentes níveis da narrativa e é usada como recurso para criticar a sociedade, a política e a ciência e até a própria condição humana. Alguns dos pontos importantes e principais sobre a ironia do livro está em O Narrador Defunto, onde ele diz que sua história está contada depois de morto. Como é que ele pode, sem vida, escrever as memórias? Isso permite um tom de distanciamento e sarcasmo, já que ele não tem mais nada a perder. E a ironia em si mesmo, onde ele descreve a maneira contraditória e reconhece seus defeitos, egoísmo, preguiça e inutilidade. Mas nunca demonstra arrependimento real, onde ele disse que se orgulha de não ter tido filhos para não herdar a herança da miséria humana. Dando a continuidade que Rafa disse, agora irei falar sobre a ironia social. Então, ao falar da elite do século XIX, da política e dos costumes, o narrador adota um tom aparentemente leve, mas que releva críticas profundas à vaidade e à hipocrisia, com o individualismo. Então, a sua ironia e sua filosofia. O livro constantemente reflete sobre a existência e o sentimento da vida e da morte, como um exemplo da invenção do emplástico de Brás Cubas, que seria um remédio para todos os males, mas só serve de protesto para o narrador falar sua verdade. Então, com a ironia no final, em vez de terminar com uma mensagem moral ou de redenção, Brás Cubas encerra suas memórias com a famosa conta negativa, que não teve filhos, não transmite nenhuma criatura e o seu legado é da nossa miséria. No livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, o diálogo com o leitor é um dos recursos mais marcantes e inovadores dessa obra. Esse recurso ele vai criar uma proximidade entre o narrador e quem lê. Primeiramente, Brás Cubas ele vai narrar suas memórias depois de morto, o que já é um artifício incomum. Ele fala diretamente com o leitor, rompendo a barreira tradicional entre narrador e quem lê. Muitas vezes o narrador ele interrompe a narrativa para se dirigir ao leitor, comentando os fatos, pedindo paciência e antecipando críticas ou até brincando com ele, gerando essa sensação de uma conversa pessoal. Os capítulos eles são rápidos, quase como conversas rápidas, assim reforçando ideias de que o narrador está contando suas memórias de forma leve.
Além disso, o narrador ele comenta o próprio ato de escrever o livro. Ele diz, por exemplo, que poderia continuar uma história, mas ele prefere parar por ali porque ele vai poupar o leitor de detalhes. Essa consciência do texto, como o texto, cria cumplicidade com o leitor. No início do livro, ele fala que, abre aspas, algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se pôr-a em primeiro lugar, o meu nascimento ou a minha morte. Optei por este último. Os leitores estarão mais inclinados a aceitar o inusitado do que o trivial. No caso, nessa fala aqui, Brás Cubas ele conversa com o leitor sobre como deve começar sua história, brincando com a lógica de começar pelo fim. Então, dando continuidade, sobre a fraqueza do narrador. Ao leitor, ele abre aspas, ao leitor não darei coisas extraordinárias. A vida de Brás Cubas, por exemplo, não é extraordinária, mas se tiver paciência para ler estas páginas, talvez ache nelas algum gosto e até alguns ensinamentos. Ele reconhece que sua vida, no caso, que a sua vida não foi heróica, mas desafia o leitor a encontrar valor na narrativa. Você já imaginou um narrador que começa sua história depois da morte? O sangue de Jesus tem poder! Tem poder! Bom, é exatamente isso que Machado de Assis faz em Memórias Póstumas de Brás Cubas. A partir dessa ideia ousada, ele não cria apenas uma narrativa inovadora, mas também uma crítica profunda à sociedade brasileira do século XIX. A crítica à sociedade em Memórias Póstumas de Brás Cubas ela surge da ironia, da sátira e do pessimismo de Machado de Assis, e o autor ele desnuda os vícios da elite brasileira, como o escravagismo, o parasitismo da classe dominante e a vaidade pessoal, e tudo isso é narrado pela perspectiva de um morto autor, que viveu uma vida de privilégios e vazios. Fala, você é o bichão mesmo, hein? Com uma narrativa não linear, Machado expõe a hipocrisia, a mediocridade e também o desinteresse da sociedade decadente. O romance também mostra que o sistema escravocrata como uma instituição de desumanização e opressão. A indiferença diante da exploração dos escravizados revela a naturalização dessa violência e dessa desigualdade na sociedade. A sátira também recai sobre ideologias da época, como, por exemplo, o cientificismo, o positivismo e o humanismo, a filosofia fictícia de Quincas Borba, que defende a lei do mais forte e ironiza o darwinismo social. A obra ela revolucionou o romance brasileiro, que é realista, mas sem a crítica agressiva de escritores como essa de Queiroz. Em vez de atacar frontalmente a burguesia, agora que o garoto... Machado, diferente disso, faz uma crítica sutil, explorando também a psicologia desses personagens, revelando também as suas contradições e combate ao romantismo, substituindo personagens idealizados por figuras verossímeis. A ociosidade da burguesia, a falsidade dos valores sociais, os casamentos por interesse e o vazio existencial são denunciados de forma irônica e inteligente pelo autor. Quando falamos de Machado de Assis, logo pensamos em temas como ciúme, ironia e mistério. E um dos mais marcantes é o adultério, usado por Machado de Assis para questionar o casamento, que antes era falado no romantismo como algo quase sagrado. Em Dom Casmurro, por exemplo, o ciúme é o centro da narrativa, e Bentinho segue com a dúvida: Capitu teria ou não o traído com Escobar? Machado nunca dá uma resposta definitiva, e isso deixa o leitor dividido até hoje. Já em Memórias Póstumas de Brás Cubas, o adultério aparece de forma ainda mais explícita e sem moralismo. O narrador se envolve com Virgília, que era uma mulher casada. Virgília era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço eterno que um indivíduo passa a outro indivíduo para os fins secretos da procriação. E também traz a história de Dona Eusébia. Machado de Assis traz essas situações para ironizar a sociedade na época, que criticava a traição em público, mas aceitava em segredo. O mais interessante disso tudo é que Machado não condena o adultério.
Ele transforma esse tema em uma ferramenta de crítica social, expondo as contradições, aparências e a hipocrisia da elite da época. Isso sempre com sua marca registrada, a ironia. Assim, o adultério nas obras machadianas vai além da traição. É um espelho das fraquezas humanas e das máscaras sociais. Obrigada por assistir!